Entrevista com o ex-ministro da Justiça e ex-senador Bernardo Cabral, atual consultor da presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Em torno de 5 milhões de empresas são representadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e respondem por cerca de 1/4 do Produto Interno Bruto brasileiro, gerando aproximadamente 25 milhões e meio de empregos diretos e formais. Dr. Bernardo Cabral, além de assegurar os interesses e avanços do setor em órgãos de jurisdição e consultivos, o que o senhor poderia comentar sobre a atuação social da CNC, que administra o Serviço Social do Comércio, SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SESC? Conceição, eu acho que nós ficaríamos aqui o dia inteiro se eu tivesse que discorrer só a sua introdução, mostrando que são 25 milhões, um pouco mais de empregos formais e indiretos que o sistema consegue levar. Você sabe que a CNC, ela tem o serviço social nosso, representando no SESC e no SENAC federais, porque os estados, as federações, têm os serviços locais. Mas o serviço que a nossa Confederação Nacional do Comércio presta é gigantesco, não só na área de proteção ao empregado, não só na hora em que constrói os edifícios. Se você for a Brasília, você verá que tem quase uma dezena de edifícios construídos pela Confederação. Aliás, é a única confederação, sem prejuízo de que eu possa me referir às demais, que tem esta imensidão de edifícios. Isto é o patrimônio dos que integram a Confederação Nacional do Comércio. Veja, isso é um grande trabalho, é um trabalho enorme, administrado por essas duas figuras institucionais, que é o SESC e o Senado, e comandado pela Confederação Nacional do Comércio, que é o presidente da Confederação Nacional do Comércio, é o membro nato presidente dos dois na nossa Confederação do Comércio. De modo que eu diria que é muito difícil se encontrar, país afora, um sistema como o nosso, o Sistema S, que recolhe aquilo que recebe e redistribui para os seus integrantes, quando não os aplica diretamente em obras sociais. De modo que eu qualificaria como um trabalho que não se compara, mas que se separa. É esta a minha opinião. Que avanços o senhor aponta na relação do empresariado com a sociedade através da confederação? Olha, eu cito um avanço normal que aconteceu há pouco tempo, que foi o trabalho feito com a colaboração da Confederação Nacional do Comércio na reforma trabalhista. Você vê, um dos pontos fundamentais desta atuação é que nós conseguimos mostrar na atualidade não só que a legislação trabalhista está ultrapassada. Você não pode mais imaginar, no século XXI, que você tenha coisa ranço lá atrás, que não dê liberdade ao empregado, porque o dono do trabalho, no fundo, é o empregado, ele quer discutir, e nós conseguimos que fosse feito entre o empregado e o empregador a predominância de quê? Do negociado com o que estava legislado. Ou seja, hoje, o empregado pode negociar diretamente se lhe convém ou não convém. Isso foi um grande avanço, porque dá liberdade não só a um contra o outro. E o empregado não perdeu nenhum dos seus direitos. O que ele pôde foi, por exemplo, ele não podia reduzir as férias. Não podia, ou ele gozava tudo, coitado, e aí? Hoje ele pode escolher 10 dias aqui, mais de 10 dias acolá, ou entrar com 15 dias, porque o negociado prevaleceu. Eu acho que esse foi um dos grandes avanços que a Confederação conseguiu trabalhar nessa relação emprego com o empregador e o empregado. É a minha opinião. Dr. Bernardo Cabral, há quanto tempo o senhor atua como consultor da CNC? Ininterruptamente há 14 anos consecutivos. De modo que eu conheço muito bem a mecânica aqui da casa. Bem mesmo. Bem, como deputado federal constituinte, o senhor foi relator da Assembleia Constituinte, Isso, que deu origem à Constituição de 1988. Portanto, a sua intimidade com os trâmites parlamentares, né? De que forma se dá a atuação da CNC e na esfera legislativa, oferecendo sempre
suporte ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados na elaboração e acompanhamento de políticas públicas? Olha, pouca gente sabe, mas nós temos em Brasília, na nossa Confederação Nacional do Comércio, um serviço que se chama Serviço Legislativo, cujo eu não diria chefe, mas quem comanda é o Roberto Veloso. O Roberto Veloso tem 30 anos ou mais, não só nessa área da Confederação como Legislativo. Toda vez que há um projeto de lei, que há uma medida provisória, lá está esse nosso setor colaborando, contribuindo, produzindo. Muitas das vezes você mostra os senões e aponta caminho e indica soluções. Eu acho que este nosso setor legislativo dá um grande conforto ao que tramita no Poder Legislativo. Entrando um pouco no tema da Constituição, que balanço o senhor poderia fazer sobre essa Constituição Cidadã, que em 2018 completa 30 anos? Olha, eu fui relator da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, ao longo de 19 meses ininterruptos. Nós trabalhávamos numa média de quase 20 horas por dia. Dormíamos 4, foi muito difícil, foi estafante. Ao meio, antes de chegar ao cabo e ao fim dos trabalhos, houve um presidente da República, hoje fora, que disse que ela não duraria 6 meses. E um outro alto funcionário conseguiu aconselhar o então presidente da República de que ela tornaria o país ingovernável. Você vê, ela não duraria 6 meses e o país ficaria ingovernável. O Ulisses Guimarães, isso foi uma coisa fantástica, no mês de julho, precisamente no mês de julho de 1988, portanto, alguns meses anteriores, fez um discurso, foi profético. Ele disse, dando resposta a esse pessoal, de que essa Constituição, que seria promulgada em 5 de outubro, ela tinha cheiro do amanhã e não de mofo. Veja, vou fazer 29 anos agora, e vamos ter 30 anos no ano que vem. Ou seja, aquele pessoal que supunha que era possível, porque você sabe que é a Constituição mais avançada no campo dos direitos individuais e dos direitos sociais. Muita gente hoje fala em fazer uma nova Constituinte, que é exatamente para tirar os direitos sociais que ali se encontram, de modo que eu diria que essa Constituição é a melhor Constituição que o Brasil deu em todos os tempos, porque as suas anteriores tinham um esboço prévio, essa não teve. Foi telhadinho em cima, até colocar lá, pedra sobre pedra, tijolo, o povo contribuiu, ou seja, fato inédito no nosso direito constitucional. Eu dou nota 10 a essa Constituição. E, mais especificamente, o que a Constituição de 1988 trouxe de contribuição para o setor de comércio, bens e turismo. Muito pouca gente desconhece isso, que é uma pena, porque geralmente o brasileiro desconhece um ponto que eu vou dizer. Lá no ato das instituições constitucionais transitórias, diria que cada governo estadual deveria imprimir uma Constituição e distribuir nos colégios para que o povo tomasse conhecimento dos seus direitos. Um deles é esse do comércio. O artigo 240 da Constituição Federal prevê exatamente isso. Ressalva as contribuições que o comércio de bens, serviços e turismo pode fazer aos seus integrantes. De modo que só aí todo homem que está com comércio deveria render homenagem à Constituição Federal de 1988. É isso aí. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que, eu vou dizer, o tempo em televisão é uma coisa muito preciosa, em que você deve ter cuidado do que deve dizer. As palavras que você profere, você passa a ser escravo delas. Aquelas que você guarda são suas escravas. O que eu poderia dizer, terminando, já que nós estamos dando uma entrevista, inclusive na área jurídica, é que eu diria que infeliz do povo que não respeita o Poder Judiciário. Eu conheço muito bem o Poder Judiciário por dentro para me impressionar com as críticas que fazem a ele do lado de fora. Sem o Poder Judiciário não há garantia do seu direito. De modo que essas são as palavras que eu encerraria essa entrevista. E dando cumprimentos a você, Conceição, que você foi muito objetivo. A você e os seus companheiros que estão aqui, que são os homens que fazem televisão no Brasil.
Muito obrigada. Nada. O IMB agradece.